Olá, eu peço para que você agora preste atenção no slide que eu vou compartilhar com você aí. Eu me chamo Henrique Zanin, eu sou professor das disciplinas de ensino religioso aqui do NASP, Campo São Paulo, e hoje nós vamos falar sobre o tema que aparece na lição de quarta-feira, que é a criação e o casamento. Pois bem, na verdade, a gente vai trabalhar alguns nuances sobre essa temática de maneira um pouco mais profunda, para que de alguma maneira isso possa te ajudar, contribuir e de repente abrir para outros espaços e outras discussões, ok? Pois bem, então aí eu estou colocando para vocês um itinerário pelo qual as temáticas as quais a gente vai conversar um pouquinho. Nós vamos trabalhar introdutoriamente sobre o conceito de casamento, e aí depois a gente vai passar por esses tópicos, tá? A criação da humanidade, o primeiro casamento de acordo com o texto bíblico em Gênesis, as implicações que esses textos trazem para o casamento, e a gente vai fechar, concluir, voltando ao nosso tema principal, que é a questão da criação e o casamento, ok? Eu espero que de verdade esse vídeo possa te ajudar e que de alguma maneira você possa crescer nessa conversa e nessa discussão, então. Tá bom? Combinado? Então vamos lá, vamos começar. Quando eu fui pesquisar sobre o conceito de casamento, eu percebi que existem vários rumos, na verdade, vários caminhos para você trabalhar com esse conceito. Você pode pensar nele de maneira histórica, você pode pensar nesse conceito a partir das questões jurídicas, você pode pensar nesse conceito a partir da sociologia e como o estudo das pequenas e grandes sociedades vão modificando com o decorrer do tempo. E aí, então, tem muita coisa para se conceituar casamento. Eu escolhi pegar uma linha mais jurídica. E é interessante que, lendo alguns artigos da ordem do direito relacionado à temática do casamento, você consegue perceber que ele vai trabalhando o conceito de casamento com o decorrer do tempo de maneira jurídica, mas sempre voltando às questões tanto religiosas e os preceitos bíblico-cristão, perdão, e também ele retorna aos conceitos que foram criados na história conforme os povos e as civilizações foram percorrendo aí até chegarmos aos dias de hoje. E é interessante porque a palavra, etimologicamente falando, matrimônio, a palavra casamento, ela remete a uma união de um homem e uma mulher, tá? Os escritores antigos eles já vinham apresentando esse tipo de temática. Só que com o decorrer do tempo, a sociedade ela foi tendo tantas transformações culturais, sociais, a ponto de haver também algumas mudanças. Então, por exemplo, na grande maioria das sociedades ocidentais, quando você tem uma ruptura entre as religiões e o Estado, aí então se percebe uma necessidade de criarem-se outras maneiras, outras formas de casamento. Para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, olha aí o que aparece no próximo slide. Isso daí foi uma matéria que saiu na BBC no ano de 2015. E olha que interessante, no Brasil, falando da realidade do Brasil, o dicionário Michaelis muda a definição de casamento após uma pressão online. Então, na realidade, a matéria ela vem trazendo que houve uma assinatura online para pedir para que houvesse no dicionário a mudança da definição de casamento desse dicionário, porque os outros dicionários em português no Brasil já haviam feito essa transformação, essa mudança há algum tempo. E o que estava escrito no dicionário? Olha lá, o ponto número 1, né? Casamento, substantivo masculino, e aí a primeira definição, união legítima de homem e mulher. E na realidade, essa mudança foi necessária
por causa de outras formas que, de acordo com a legislação civil, podem sim ser consideradas juridicamente um casamento pelo Estado, tá? E aí depois, se você vê ali no finalzinho, deixa eu ver qual um ponto, não sei se você consegue enxergar daí. Olha lá. A última frase ali, antes de começar a matéria, porque eu não coloquei toda, diz o seguinte: de união legítima entre homem e mulher, então a definição virou ato solene de união entre duas pessoas. E aí vamos lá, trabalhando mais por um consenso. Na verdade, não existe um consenso para casamento. Alguns pensam em casamento como o evento, a festa. Alguns pensam em casamento como a instituição. Outros pensam em casamento olhando para uma vida de união estável. Outros enxergam o casamento como sendo somente um pacto, um contrato entre duas pessoas. Então, na realidade, existem muitos pensamentos, múltiplos pensamentos para casamento, tá? E aí, olhando esse cenário todo, a gente fica pensando, ok, mas é interessante porque todas essas nuances, todos esses pensamentos, esses conceitos de casamento, eles de alguma maneira remetem a um modelo de casamento original. E é sempre a partir do primeiro que você pensa os outros, né? E aí o que acontece? Nós vamos utilizar alguns conceitos e conclusões que nós podemos chegar da ideia de casamento advindos daquilo que a Bíblia apresenta, tá? E é interessante a gente perceber que no contexto bíblico existem alguns parâmetros importantes da gente falar, concluir, estabelecer e levar algumas conclusões. Então nós precisamos entender primeiro como que funciona, de acordo com o parâmetro do Gênesis, o conceito da criação da humanidade. Eu vou utilizar o termo humanidade, apesar de, se você for na Bíblia, lá no primeiro capítulo de Gênesis, você vai ver que sempre é traduzido como homem, tá? Só que na grande maioria das vezes, aquilo que em português é traduzido como homem, está se falando de humanidade. Depois eu vou deixar mais claro para vocês saberem a diferença um pouquinho sobre isso, tá bom? Pois bem, Gênesis 1:26, ele apresenta a ideia nesse texto de que Deus decide, depois de toda a semana criando todos os elementos, depois no sexto dia da criação, vem aquela frase bem marcante, bem famosa: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E existe muita discussão por aí o que significa ser feito à imagem e semelhança de Deus. Nós não vamos entrar nesse mérito da questão, porque o nosso foco é o casal, é o casamento. Mas é interessante que o processo criador de Deus em relação à humanidade é diferente dos outros seres. Então, Deus cria intimamente e pessoalmente o homem, e depois, a gente vai ver daqui a pouco, Deus cria pessoalmente e intimamente a figura da mulher. E quando nós olhamos para a maneira como isso aparece, quando o texto ele coloca esse verbo no plural, façamos, ele sugere uma divindade envolvida nesse processo criador, mas uma divindade plural. E é interessante a gente perceber como que isso vai acarretar na hora que ele vai colocar o ser humano aí. Por quê? A Bíblia ela apresenta que então Deus ele faz um boneco, né, do pó da terra, sopra nas narinas o fôlego da vida, e aí então ele se torna uma alma vivente, ele se torna um ser vivo. E a partir daí começa para esse ser humano, ele começa a se perceber quem ele é quando ele entra em contato com o restante da natureza, vendo os animais, os casais, o macho e fêmea de cada uma das espécies. E neste momento, ele sente falta de algo que provavelmente ele nem sabia do que ele estava sentindo falta. Deus propositalmente coloca
o ser humano, no caso Adam, nessa circunstância. E é interessante o paralelismo que a gente pode falar em relação ao nome de Adão. Nós chamamos o primeiro homem de Adão. O texto bíblico ele coloca Adam como o humano, como o homem. E é interessante porque a palavra Adam, ela vem de uma palavra Adama, que significa terra, solo, certo? Então, nós traduzimos como homem, mas ali Deus estava falando de uma representação da humanidade. O texto sugere isso, tá? E é interessante porque percebe essa frase façamos, ela demonstra uma relação, uma dimensão relacional, no caso da divindade. E ele está falando também de um relacionamento que será formado quando o ser humano for criado. E isso fica mais claro e mais forte no paralelismo que a gente vê no verso 27, que é o próximo verso aí de Gênesis 1. Bom, o verso ele diz o seguinte, ali eu coloquei mais ou menos um paralelismo para você entender como é que funciona. Gênesis 1, 27. A imagem de Deus o criou, falando de Adão, o humano, o homem. Homem e mulher os criou. Vocês percebem várias coisas que estão aqui. Geralmente a gente fala homem e mulher. No hebraico, isso normalmente é traduzido, né, no hebraico originalmente, você pensa homem e mulher como ish e ishá. É interessante porque quando você vê essas duas palavrinhas, ishá é o complemento de ish, né? Então existe ali uma complementariedade que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Mas o termo no verso 27 não é homem e mulher, ish e ishá. Ali são usados outros dois termos, que é zakar e nekevá, que traduzindo para o português significaria macho e fêmea. Olha só interessante isso. Então, quando Deus vem colocando a imagem de Deus o criou, quem o criou? A humanidade. E essa humanidade ela é manifesta como? Em macho e fêmea. Zakar e Nekevá. Os criou. Aí a gente pode chegar a muitas conclusões. Muitas mesmo. A primeira delas está no fato quando a gente percebe o singular e o plural. Esse jogo de palavras ele é muito importante. Porque aqui você está trabalhando com a ideia da humanidade como um todo, manifesta nos dois gêneros, homem e mulher. Macho e fêmea, na verdade. A humanidade como um todo, ela aparece dessa forma, ela aparece dessa maneira. E um outro ponto, também que eu gostaria de deixar claro, é necessariamente essa ideia do masculino e do feminino. Originalmente na Bíblia não existe diferença entre sexo e gênero. Da maneira como o Gênesis apresenta, falar do sexo masculino e feminino é tratar do gênero masculino e feminino. E a humanidade toda estava representada nessas duas figuras. Então, esse paralelismo, ele mostra, ele demonstra que as palavras foram cuidadosamente pensadas ao serem escritas. E que, de certa maneira, você consegue pensar na criação de dois, mostrando a relação entre os dois como sendo um processo de relação que também funciona entre esses dois e Deus. Tá? Um outro ponto que vem depois, que é interessantíssimo, é quando, lá no capítulo 2, verso 18, Deus ele apresenta a ideia do não é bom. E por que isso? No capítulo 1 de Gênesis, o tempo todo, o texto ele sugere, Deus vai criar as coisas do primeiro dia, do segundo dia, e o texto ele sempre fala, e Deus viu que foi muito bom, e Deus viu que foi bom, na verdade, perdão. E isto foi bom. Então o texto ele vai colocando isso foi bom, foi bom, foi bom. E de repente, nesse meio, quando termina todo o processo criador, depois que Deus cria o homem,
Adão, aí ele fala Lotov, não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Ao apresentar esse não é bom, isso remete ao fato de que Deus não está falando que é ruim, mas Deus está falando que falta algo para se completar. E também nós podemos entender que depois, quando Deus cria Eva, homem e mulher, está tudo criado, daí Deus fala que é muito bom. Entende? Então, essa curiosidade é interessantíssima da gente perceber. Pois bem, agora a gente vai falar um pouquinho da criação da mulher. A Bíblia ela apresenta que então Deus faz Adão dormir, e aí ele tem um processo novamente de formar a mulher. Deus poderia escolher qualquer lugar do corpo do homem. A necessidade de Deus tirar do homem para formar a mulher, ela denota a intimidade entre esses dois seres. E é interessante porque Deus escolhe o lado. Em português é traduzido como costela, né? Mas a ideia ali é de lado. Deus tira do lado do homem um pedaço para que a partir daí ele formasse a mulher. A ideia do lado, ela sugere a ideia de igualdade, essencialmente, tá? Entre homem e mulher. Complementariedade, como eu já falei, onde não existe hierarquicamente um superior ao outro. A Bíblia ela sugere que os dois eles são iguais. E como iguais e como paralelos, um precisa do outro, um complementa o outro, eles estão juntos nessa como humanidade, tá? E é interessante a gente perceber que Deus criou para Adão uma Ézer, que é auxiliadora. Auxiliadora e idônea, como é traduzido na maior parte das Bíblias, nas versões em português. E ali existe, os estudiosos, eles tratam esse texto até com um Ezer Kenegdo, que é um negócio meio complicado. Ezer nem tanto, mas Kenegdo. A ideia de ajudadora, muitas vezes passa, então, aqui Deus fala ajudadora, quem auxilia é quem está num patamar inferior a alguém que está superior, certo? Na Bíblia, não. Sabe por que não? Essa prerrogativa colocada a Eva como auxiliadora, como ajudadora, você encontra em outros lugares na Bíblia a mesma ideia sendo apresentada em relação a Deus. E é Deus que ajuda o ser humano, e é Deus que faz algo que auxilia o ser humano. E aí você fica pensando, se nesse patamar, para ser auxiliadora tem que estar no patamar inferior, entre Deus e o povo de Israel, entre Deus e o ser humano, ele está no patamar superior. Então, não significa que essa ajuda vem de alguém que está no patamar inferior, tá? E a ideia da segunda palavra aí que vem, que negdou, ela mostra assim, é alguém como semelhança e ao mesmo tempo oposição. Não no sentido de oposição de estar contra, mas no sentido de ser diferente, mas o foco bíblico nunca está na diferença, mas sim na unidade. A unidade entre os dois, entre Adão e Eva, é o que os tornam completos. A unidade entre os dois é que faz de Adão e Eva quem eles precisam e querem ser. Então, na realidade, isso é muito interessante porque, por mais que eles sejam diferentes fisicamente, em outros sentidos também, eles percebem que eles se complementam, que um precisa do outro, tá? Então, essa discussão sobre hierarquia no relato do Gênesis tem muitos autores que afirmam que querem colocar a mulher no patamar inferior até depois, quando eles caem em pecado, mas a Bíblia nunca sugere isso, tá? Isso é uma interpretação na cabeça dos indivíduos, mas a Bíblia nunca sugere. Na verdade, o parâmetro bíblico em relação a esse casal homem e mulher é que eles sempre estejam equiparados, com funções diferentes, com
prerrogativas diferentes, mas é na unidade do casal que você constrói aquilo que Deus gostaria em relação ao casamento. Pois bem, então a gente falou da criação do homem, falamos da criação da mulher, e aí então a Bíblia apresenta o momento do casamento, vamos dizer assim. Tá. Antes disso, eu queria trazer esse texto. Nós estávamos falando anteriormente aí sobre a hierarquia, colocar o homem no patamar superior à mulher e outros problemas que a sociedade ainda hoje enfrenta em relação ao machismo e os problemas que isso acarretam para todo mundo, né? É, Ellen White, ela sugere nesse texto, olha que interessante. Eu vou ler aqui para vocês. Se os princípios ordenados na lei de Deus tivessem sido cultivados pela humanidade decaída, esta sentença, se bem que proveniente dos resultados do pecado, teria se mostrado uma bênção para a humanidade. Que sentença que ela está falando aqui? Quando eu citei que Deus coloca, aparentemente, depois do pecado, a mulher num patamar inferior, como se ela estivesse sendo subjugada pelo marido. Pois bem, e aí o que ela diz ali no final? Mas o abuso da supremacia assim dada ao homem tem tornado a condição da mulher muito frequentemente bastante amargurada, fazendo da sua vida um fardo. Percebe que não era o intuito de Deus criar hierarquia entre os sexos e Deus nunca foi a favor disso, mas isso foi uma construção social com o decorrer do tempo, tá? Agora sim, a gente vai para a ideia de quando Adão enxerga Eva. Então nós vimos, Adão foi criado, Eva foi criada, e aí então vem quando Deus entrega Eva para Adão, aparece a primeira fala na Bíblia de Adão. E por que que é importante a gente falar disso? No texto hebraico, é bastante comum você guardar a primeira fala de um personagem para um momento importantíssimo, crucial, aquele momento que faz toda a diferença e muitas vezes que vai definir a trajetória do personagem. Um exemplo disso é o que está, é o que acontece no livro de Ruth, né? Se você começa a ler lá no livro de Ruth, existe a fala de Noemi o tempo todo, mas Ruth, que é, vamos dizer, a dona do livro, ela só abre a boca para falar aquela frase impactante de fidelidade em relação a Deus. Aí que Ruth se pronuncia. Pois bem, vamos voltar para Adão. A primeira fala de Adão que aparece na Bíblia, e a importância disso é uma canção de amor para sua mulher. Quando ele fala, aqui está, essa será osso dos meus ossos, carne da minha carne, ele faz um poema de apreciação da mulher que Deus havia feito a ele. E é interessante porque nesse processo você percebe uma percepção do eu. Então, quando ele vê anteriormente que todas as espécies de animais têm lá o macho e a fêmea, ele se percebe sozinho. Quando Deus cria Eva e entrega para Adão, neste momento, Adão, ao olhar o outro, que não é um outro diferente, apesar de ser diferente, mas é um outro semelhante a mim, um outro de mim, aí então ele tem uma percepção muito importante de quem ele é. Vocês percebem as lições que nós podemos tirar em relação à questão relacionamental mesmo, no sentido de que nós fomos criados por Deus para um relacionamento, tá? E de todos os relacionamentos criados por Deus, o relacionamento matrimonial é um dos mais importantes, porque o casamento é o que funda todas as outras coisas que são pensadas e feitas e construídas e imaginadas na sociedade, elas vêm desse preceito inicial, ok? Então, isso é interessantíssimo da gente perceber a fala de Adão. Pois bem, o primeiro casamento, agora sim. Falando sobre o primeiro casamento,
a gente vai se focar no verso 24 de Gênesis 2. E lá tem três expressões importantíssimas, que é quando Deus apresenta a ideia que o homem deixará o pai e mãe, se unirá à sua mulher, e assim os dois se tornarão uma só carne. Ah, o primeiro verbo aí, ele passa essa ideia de, quando ele fala deixará, de uma prescrição normativa. Da maneira como está escrito, não é que Deus estava falando que Adão estava deixando. Até porque Adão nem tinha pai e mãe humanos, né? Adão não estava deixando. Mas quando Deus ele apresenta essa informação, ele está colocando uma norma para Adão e todos os descendentes de Adão, tá? Deixará pai e mãe. E isso dentro de um contexto de alguns grupos culturais do Oriente, Oriental, até ocidental também, isso parece assim uma contrapartida. Normalmente, quando você pensa em casamento, você enxerga a mulher se unindo à família do marido. Na época, por exemplo, havia um sistema onde a mulher vinha morar com o homem na casa dos pais dele, porque era assim que funcionava. Então, quem deixava, era natural você esperar que a mulher deixasse a família para viver com o marido. Existe até hoje no nosso mundo ocidental, por exemplo, a ideia de a mulher, quando casar, pegar o sobrenome do marido. Então, o que que isso representa? Ela faz parte, a partir de agora, da família do marido, percebe? Então, quando Deus ele apresenta que o homem deve deixar pai e mãe, por trás ele está apresentando a ideia de que este homem, com maturidade, com firmeza, ele não abandona os pais, não é essa a ideia, mas ele abre mão do relacionamento principal de fidelidade com os pais, porque agora existe um relacionamento mais importante na vida dele, que é o relacionamento com a sua esposa, com a sua mulher. E isso precisa ficar claro para este homem, para esse marido, para que ele assuma esse novo lar, essa nova família. Isso é muito importante, tá? Nesse sentido, vale a pena a gente dizer, então, que essa ordem de Deus, ela sugere uma dimensão universal do matrimônio para a humanidade como um todo, tá? E esse contexto de casamento israelita, onde o homem deixava, a mulher deixava e o homem continuava lá dentro de casa, é importante a gente levar isso em consideração quando a gente lê o texto. E aqui também, quando a gente vê essa questão do deixar, essa linguagem também é utilizada em pactos israelitas, uma linguagem pactual. Por exemplo, várias vezes na Bíblia você encontra a ideia de que Deus não vai deixar o povo de Israel, ou se não, que o povo de Israel não deixe Deus para viver com outros deuses. Então, aqui você tem uma ideia de um compromisso, de uma aliança, certo? Bem firme. Pois bem, o segundo termo ali. Da vaca ele passa a ideia de unir, né, de apegar-se. E aqui, na verdade, ele sugere um relacionamento apaixonado, assim, com atração profunda. Mas esse apegar-se, esse unir-se, ele está falando de outras coisas, outros nuances que a gente consegue perceber aqui dentro. Por exemplo, apegar-se nesse sentido, um homem ou uma mulher, ele traz também um preceito bíblico que é o matrimônio monogâmico, tá? A ideia de um para um. Nesse sentido, é importante a gente ver que aqui Deus ele está falando de um vínculo duradouro, de um vínculo profundo, um vínculo eterno, tá? E ele apresenta essa ideia de apegar-se-á, de unir-se
uma fidelidade permanente. E é uma fidelidade não a qualquer mulher, mas àquela mulher. Este homem e aquela mulher, tá? E é interessante porque aqui também você encontra um paralelismo em outro, um paralelo, na verdade, em relação a outros textos bíblicos, sobre uma ideia de compromisso, de pacto mesmo, uma linguagem pactual, tá? Você percebe que esse verbo, em outros lugares na Bíblia, ele também demonstra a ideia de união entre Deus e o povo de Israel, tá? De se apegar a Deus. Enfim, e aí então vem o finalzinho do verso onde ele fala o seguinte: então os dois serão uma só carne. E aí é interessantíssimo, porque matematicamente não existe a possibilidade de dois se tornarem um, óbvio. Então do que ele está falando? Ele está falando de qualidade. Ele não está trazendo só uma dimensão de união física, sexualmente falando. Não é disso somente que aparece a ideia dessa união. Mas ele apresenta a ideia de que deixou, uniu, e aí depois se torna um só. Isso aqui ele fala de uma união que envolve toda a dimensão humana. As questões físicas, como eu já falei, as habilidades e dimensões emocionais do indivíduo e também as questões espirituais. Então, na realidade, é realmente os dois se tornando um nesse sentido qualitativo. Percebe o paralelismo anteriormente lá do plural no capítulo 1, verso 26? Singular, plural. Aqui nós temos um plural que se torna singular. Lá existe uma divindade que é um Deus, mas manifesto, né, em três pessoas diferentes. Esse plural, esse Deus plural, falando da criação da humanidade, e essa criação da humanidade representado em macho e fêmea, então não só em uma pessoa, mas em duas pessoas, só que essas duas pessoas se tornam uma. Vocês percebem que esse tipo de conotação que o texto bíblico sugere, ele demonstra a profundidade do assunto? Sabe, gente? Falei bastante sobre o texto, mas agora eu queria chegar com vocês a algumas conclusões. Aqui ele não está falando só de experiência. Está falando de senso de pertencimento, de homem pertencer à mulher e a mulher pertencer ao homem, e de um compromisso diante de Deus e assim, marcado por Deus para uma união vitalícia. É disso que o texto está falando, tá? Ali, olha aí o próximo slide, diz o seguinte: Adão, o masculino, se torna Ish, que é marido, o homem, quando tomava a Isha, a mulher, a esposa. Aí sim o texto ele apresenta os termos Ish e Isha. E é interessante usar o mesmo termo, né? Ish e Isha, porque um é complemento do outro. Um precisa do outro. Até na maneira bíblica de se escrever homem e mulher, tá? De se falar. Pois bem, e que tipo de implicações então a gente pode trazer para o casamento nos dias de hoje? Que lições que a gente pode tirar com base nisso tudo que a gente conversou até agora? Gente, nós podemos levar a diversas conclusões, mas que o parâmetro bíblico ele se tornou realmente o modelo do Gênesis, o parâmetro para todas as outras visões e outras conclusões que se tem sobre o casamento na história e também no texto bíblico, tá? Um outro ponto que a gente pode trazer aqui de ideia é que, biblicamente, o casamento ele precisa ser monogâmico, heterossexual e precisa haver um acordo entre os dois, precisa ser consensual. Eles precisam decidir, tomar essa decisão. Existe uma beleza muito grande nesse processo pelo qual Deus
decidiu formar as coisas desse jeito. E aí, então, a gente chega para falar um pouquinho sobre criação e casamento. Sabe o que acontece? Ao olharmos esse processo da criação, do casamento e como Deus formou, a gente percebe que na sociedade, na maneira como o mundo vive hoje, as coisas elas vão para outros caminhos. E é interessante a gente perceber a influência de uma filosofia evolucionista nas mudanças e preceitos da ideia de casamento, do conceito de casamento. Eu vou explicar o que eu estou querendo dizer. Já ouvi várias vezes pessoas utilizando o argumento de que o, olhando para o mundo animal e o comportamento dos animais, principalmente falando do comportamento sexual, você vê várias espécies que não são monogâmicas, onde os machos, pela conquista da fêmea, eles fazem assim muitas coisas assim até absurdas dependendo da espécie. E existem registros de uma fêmea que ela dá uma ninhada de vários filhotes e cada um deles é de um macho diferente, certo? Ou de repente o relacionamento entre animais do mesmo sexo, dependendo das vivências. Então você encontra, olhando para os animais, um monte de preceitos que parecem ser diferentes disso tudo que eu falei. E aí o que acontece? Se não for o princípio bíblico de que a humanidade foi criada diferente dos animais, e aqui é só diferente, eu não estou falando que ela está num patamar tão superior a ponto de suprimir os animais, não é disso que eu estou falando. Mas eu estou falando nesse sentido de moralidade. Se não for a compreensão a partir do processo de criação bíblica, o casamento, a sociedade pode pensar o casamento de todas as maneiras que ela achar necessário e quiser. Então, na realidade, é somente essa visão bíblica da criação, da maneira como é apresentada no Gênesis, que vai segurar e fortalecer a visão de casamento entre um homem e uma mulher. Um para um, macho para fêmea. Só. Tirando esse preceito, você pode então, através de outras filosofias, criar outras construções de relacionamentos possíveis e outras que ainda nem existem, né, inimagináveis. Então, na realidade, nós precisamos entender que, apesar de os animais não terem um padrão objetivo de moralidade, o ser humano tem, a partir da maneira como a Bíblia apresenta isso no Gênesis. Então, para a gente indo para a parte final, eu quero trazer para vocês algumas possíveis conclusões, que é mais ou menos uma revisão do que a gente conversou hoje, tá? Primeiro, olhem ali no slide. A história da criação estabelece a base bíblica para o casamento. Isso é importante de ser falado. Número 2. As escrituras retratam o matrimônio como a estrutura fundamental da humanidade. Isso é interessante, porque tudo surge a partir do casamento entre homem e mulher nesse momento, desse lar, dessa família formada inicialmente. Depois do pecado, as duas únicas instituições que saem para o mundo pós-pecado são o casamento e a segunda, o sábado. As outras não saem mais. Tá? As outras já tiveram transformações por causa do pecado. Ok? E o terceiro ponto ali é de que o casamento entre homem e mulher tem precedência sobre todos os outros relacionamentos. Então, isso é importante da gente pensar em relação a relacionamentos de amizade, a relacionamento com outros familiares, tá? E isso tem base bíblica para a gente falar assim. É óbvio que quando eu falo de todos os outros relacionamentos, eu não estou incluindo aqui o relacionamento com Deus.
certo? É óbvio que o relacionamento com Deus é o mais importante, só que os textos bíblicos sugerem muitas vezes que esse relacionamento com Deus, ele acontece e é fortalecido quando você encontra esse relacionamento entre esse homem e essa mulher. Por exemplo, quando a gente falou da imagem e semelhança, isso só aparece no texto bíblico quando ele apresenta lá macho e fêmea. Aí existe imagem e semelhança. É interessante a gente pensar nisso, tá? Até, já que eu estou falando disso, vamos colocar isso de maneira mais clara. Embora tivesse sido feita a imagem de Deus, em sua solidão, Adão não podia refletir plenamente essa imagem, tá? Que existe no relacionamento com as outras partes da divindade. Então, é importante porque Adão precisava da complementariedade da mulher para refletir essa imagem de Deus. E a quarta e última conclusão que eu quero deixar para vocês é que somente à luz da criação bíblica, do jeito que aparece no Gênesis, é que o casamento é devidamente compreendido. Se não for assim, a gente vai ter muitos problemas e muitas dificuldades nas compreensões contemporâneas e sobre esse relacionamento de matrimônio e de casamento. Bem, amigos, amigas, eu espero que você tenha gostado desse momento que a gente passou conversando, tá? Que isso te ajude de alguma maneira, então, no estudo da lição e sobre outras temáticas também, tá bom? Estou deixando aí meu contato, meu e-mail, se alguém quiser falar comigo, tá bom? Ah, e já que esse vídeo está aqui no canal, se inscreva, venha conhecer outros materiais aqui também do NIF, Núcleo de Integração, Fé e Ensino, e NEL, né? Que é o Núcleo de Estudo das Origens do NASP, que é essa instituição tão bacana. Se você não conhece, busca aí na internet que é facilmente você conhece um pouquinho sobre o NASP, ok? Um abraço para vocês, até mais.